Direitos humanos. A primeira vez que apareceu escrito em forma de lei, o direito, foi no Código de Hammurabi. A lei do talião é a mais famosa das leis, dente por dente, olho por olho. Porém o Código de Hammurabi tem muito mais, como por exemplo o direito de indemnização pelo fornecimento de um serviço ou produto inadequado, entre outros. Kant define o direito como sendo, passo a citar, um conjunto de condições, segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com a lei geral de liberdade. Fim de citação. Nem os mesopotâmicos tampouco os cidadãos depois deles inventaram o direito. O direito nasceu com a civilização. A sua finalidade resume-se em regular as relações humanas, a fim que haja paz e prosperidade no seio social, impedindo a desordem ou o crime. A maior violação dos direitos na história da humanidade foi a ocupação territorial protagonizada pelos europeus colonialistas, através da opressão dos povos indígenas, os massacres perpetrados, a exploração abusiva dos recursos continuamente até a data, através de estratégias de empobrecimento. Não há instituições nacionais, regionais, continentais, multilaterais, bilaterais, muito menos ONG estrangeiras e nacionais que condenem esta longa e ignóbil violação de liberdade dos nossos povos, em particular do hemisfério sul. Porque, pense um bocado, enquanto estávamos a ser decapitados, assassinados, destruídos, não recebemos apoios da comunidade internacional e suas instituições tradicionais. Porquê? Porque estavam à espera da capitulação da soberania moçambicana sobre Cabo Delgado, para se distribuírem os valiosos recursos naturais como gás, minerais preciosos, etc. Onde andou a Amnistia Internacional enquanto estávamos e estamos a ser explorados, oprimidos e dizimados? Afinal, quem é a Amnistia Internacional? De onde vem? Qual é o seu estatuto? A sua história? Quem financia? Qual é a sua credibilidade? A Amnistia Internacional é uma ONG fundada em 1961 na Inglaterra, pelo Sr. Peter Benenson, advogado de origem judaica. O seu objetivo era a defesa dos direitos humanos, e o seu lema, passo a citar, é melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. Fim de citação. A sua história na defesa dos direitos humanos de prisioneiros judeus e europeus foi notável, porém, em 1963, conforme evidência documental, foi provada o apoio secreto do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, em que solicitava os seus agentes secretos no mundo para apoiarem as campanhas da Amnistia Internacional. Ainda em 1963, a Amnistia Internacional solicitou ao ministro do Gabinete Colonial, Lord Lansdowne, o apoio para os refugiados brancos racistas que fugiam da perseguição pelos lutadores contra o apartheid, na zona da fronteira com a África do Sul, que hoje é Botsuana. A Amnistia argumentou o seu pedido ao governo britânico nos seguintes termos, passo a citar: gostaríamos de reiterar a nossa visão de que esses territórios britânicos não devem ser usados para ações políticas ofensivas dos oponentes do governo sul-africano, racista, cuja influência comunista não deve ser permitida a se espalhar nesta parte de África, dada a delicada situação atual. A Amnistia Internacional gostaria de apoiar o governo de Sua Majestade na implementação de tal política. Fim de citação. Em 1964, a Amnistia Internacional deixou de classificar Nelson Mandela como prisioneiro de consciência por ter sido acusado e condenado por violência pelo governo racista da África do Sul. Durante a colonização britânica, no Iêmen, um funcionário sueco da Amnistia Internacional denunciou torturas na cadeia de Aden. De acordo com o testemunho do cofundador da Amnistia Internacional, Eric Baker, que denunciou o conluio da Amnistia Internacional com o governo britânico, a pedido do secretário de Relações Exteriores, George Brown, para não publicar relatórios comprometedores do seu governo. Em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, a Amnistia Internacional acusou falsamente o governo do Iraque de roubo de 300 bebês em incubadoras e de as deixarem morrer ao frio.
Esta falsa denúncia foi usada na Inglaterra, na União Europeia, USA tendo a caluniadora prestado um falso testemunho perante a Comissão dos Direitos Humanos do Congresso, cujo testemunho fora repetido inúmeras vezes pelo presidente dos EUA, George W. Bush, contra o governo iraquiano. Até ter sido provada a sua invenção caluniosa, o governo iraquiano ficou fragilizado. A investigação provou nem sequer existirem na região em causa 300 incubadoras. Este caso ficou mundialmente conhecido como o caso Naira. A Anistia Internacional é financiada pelos governos britânicos e dos Estados Unidos da América, entre outros. Credibilidade é o julgamento que a audiência faz acerca do nível da verdade do comunicador. Há 15 dias os moçambicanos foram brindados com notícias divulgadas pela Lusa, BBC, Deutsche Welle e outros órgãos de informação estrangeiros e nacionais, bem como ONG nacionais, acusando o governo de Moçambique de violar grosseiramente os direitos humanos na guerra contra os terroristas na província de Cabo Delgado. Esta desinformação tem como origem um difamatório relatório da Anistia Internacional. Contudo, Moçambique está a ser atacado por terroristas há 3 anos na província de Cabo Delgado, que assassinam de forma bárbara cidadãos indefesos, tendo perdido a vida aproximadamente 1.500 pessoas e 700.000 refugiados. Destruição de infraestruturas públicas como hospitais, escolas, indústrias e comércio, mercados e aldeias foram incendiadas. Nunca ouvimos um pronunciamento condenando estes atos terroristas pela Anistia Internacional. O governo de Moçambique encontrou soluções legítimas para garantir a defesa da sua integridade territorial. Tem vindo a combater os terroristas com meios próprios, tendo readquirido o controlo de 98% da vasta província de Cabo Delgado. Podemos dizer que as forças de defesa e segurança estão a conseguir o que muitos países, ditos potências militares, não conseguiram no combate ao terrorismo transnacional. O estimado ouvinte deve estar a questionar então por que este vilipendioso ataque ao governo de Moçambique são estratégias de empobrecimento. Um exemplo simples. Depois do Acordo Geral de Paz em 1992 entre o governo e a Renamo, a economia de Moçambique teve um crescimento de 2 dígitos, chegou a atingir 18% do PIB. Sabe qual foi a resposta da comunidade internacional? Declararam um estado de emergência, e durante 10 anos forneceram alimentos grátis, cereais, óleo alimentar, etc., de tal forma que os produtores locais desistiram de produzir alimentos porque não conseguiam vender a sua produção, mas ainda inventaram comida pelo trabalho, ou sejam os camponeses, homens e mulheres que antes trabalhavam na agricultura agora reparavam estradas precárias. Depois de cada chuva tínhamos que reparar de novo, em troca de comida. Resultado imediato: perdemos a cultura de cultivar. Destruímos as nossas infraestruturas, levamos à falência as agroindústrias, e empobrecemos fundamentalmente. Alguém pode ser livre sem alimentos básicos? Podemos ter democracia com um povo faminto e iletrado? Os objetivos da Anistia Internacional e os seus tradicionais financiadores com estas falsas acusações de violação dos direitos humanos pelas FDS, é fazer com que os moçambicanos não acreditem que têm capacidade combativa para defender a sua integridade territorial. Foi com a mesma estratégia que convenceram os sucessivos governantes moçambicanos que somos pobres absolutos. O Covid-19 ensinou-me que pobre é aquele que, ficando desempregado num país desenvolvido, não consegue sobreviver 90 dias sem subsídios e apoios. Os africanos sobrevivem por sua conta, com apoio da família e comunidade. Somos de longe uma sociedade melhor estruturada, com valores humanísticos invejáveis, com fraternidade, com fé, solidariedade e amor. Senhor Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, não se deixe intimidar por esses caluniadores sem credibilidade. Façam a defesa da pátria com zelo, com respeito pelas normas e leis, porém acabem com os inimigos de Moçambique.
Queremos ser livres deste colonialistas. Queremos retomar o combate adiado contra os fatores externos e internos de empobrecimento. A luta continua. Ahmad Kamal